Alô, galera vermelha, aquele abraço. Vamos para a projeção do Inter na rodada desse fim de semana. Hoje à noite, 9 horas em BH, a bola rola para Atlético Mineiro e Internacional. O Inter, que é 11º colocado no Campeonato Brasileiro, onde o Inter pode terminar a rodada. Estamos na 6ª rodada. Se vencer, se empatar ou se perder o jogo em BH. Não viajaram para Belo Horizonte Alan Patrick, o pensador do time, também o lateral esquerdo René. Alan Patrick, aliás, 23 jogos do Inter até agora na temporada. Dos 23, ele jogou em todos, sendo que em 21 deles ele começou como titular. E dos 21, 12 ele fez os 90 minutos, jogou os 90 minutos. Então o Inter não tem hoje o seu pensador lá em BH. A partir de agora, a projeção do Inter na rodada. As odds da KTO, pessoal, vamos lá, ó. Vitória do Atlético Mineiro, pagando a odd de 1,61. Empate, 3,80. E a vitória do Inter, R$ 5,75. Entra no site da KTO. KTO.com, entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para você receber no primeiro depósito 20% de bônus no teu valor depositado, tá certo? KTO.com, entra lá. O Inter ocupa no momento a 11ª posição, tem 7 pontos na tabela. Começando esta 6ª rodada, portanto, o Inter na 11ª colocação. Aí você vai me perguntar, Paulinho, onde o Inter pode chegar se vencer a partida? Onde o Inter pode terminar a rodada se empatar o jogo em BH? Onde o Inter pode fechar a rodada perdendo para o Atlético Mineiro? Aliás, se perder para o Galo, aí serão 3 derrotas seguidas. O Inter perdeu para o São Paulo, no Morumbi, certo? Perdeu para o Atlético Paranaense, no Beira-Rio. Se perder hoje à noite em BH, serão 3 derrotas seguidas, tá? Vamos lá então. Projeção do Inter na rodada vencendo o jogo em BH. Se o Inter vencer o jogo, eu sempre coloco aqui 1-0, certo, pessoal? Venceu por um gol de diferença. Na matemática, termina a rodada vencendo hoje em BH, da 3ª até a 9ª posição. Isso é uma questão matemática. Por quê? Se o Inter ganhar, vai terminar de 4º até 9º lugar. Pode ser 4º, 5º, 6º, 7º, 8º ou 9º. Se ganhar. Tá, Paulinho, por que está terceiro? Questão matemática. Se o Inter ganha de 1-0 para o Inter ser terceiro colocado, além de várias combinações, o Fluminense tem que perder em casa. Hoje à noite, 6h30, no Maracanã, para o Cuiabá por 7-0. Não vai acontecer. É apenas uma questão matemática, certo? Ou o Inter ganha, por exemplo, de 4 no Galo, o Fluminense perde por 3 para o Cuiabá. E se o Inter ganha por 1-0, o Fluminense tem que perder por 7. É só uma questão matemática. Então, tá aqui, questão matemática do 3º ao 9º lugar, mas o Inter, né, vai terminar de 4º a 9º colocado se vencer a partida. Para terminar em 4º, por exemplo, o Atlético Paranaense tem que perder o Atletiba. Amanhã, 6h30 da noite, na casa do Atlético, na Arena, tem Atlético e Coritiba. O Furacão tem que perder o jogo. O Cruzeiro, para o Inter ficar em 4º lugar, vencendo o Galo, o Cruzeiro tem que perder. Amanhã o clássico em BH para o América. Tem que dar América. Vitória do América, certo? Grêmio e Fortaleza, que jogam nesse domingo na Arena, 4h, tem que dar empate. Só o empate serve. Não serve vitória do Grêmio, nem vitória do Fortaleza. O São Paulo, que tem clássico nesse domingo com o Corinthians, na Neoquímica Arena, o São Paulo tem que, no máximo, empatar. Ou perde ou empate, ou empata. Não pode São Paulo ganhar. São Paulo ganhar já ultrapassa o Inter. E o Santos, que joga contra o Vasco no Rio, nesse domingo, 4h, o Santos não pode vencer a partida, tem que dar empate ou então derrota do Santos, ok? Então o Inter, na matemática, vencendo de 3º a 9º colocado. Olhando bem, como o Fluminense não vai tomar 7 do Cuiabá, de 4º até 9º colocado. Se o Inter empatar, Paulinho, onde pode ficar na tabela? Aqui de novo, ó, matemática. Do 9º ao 13º lugar. De novo, só questão matemática. Se o Inter empatar, vai ficar de 10º a 13º. Por quê? Porque se o Inter empatar, por exemplo, 0-0, o São Paulo, para ficar atrás do Inter, tem que tomar 7 do Corinthians. Tá aqui, ó. Tem que dar 7-0 pro Corinthians. Não vai acontecer, né, pessoal? Tá? Só uma questão matemática. Então, o Inter, se empatar, vai ficar de 10º a 13º. Para ficar em 10º empatando, o Grêmio tem que perder em casa pro Fortaleza. Ó, nesse domingo, 4h. Bahia e Flamengo que jogam em Salvador.
Hoje, sábado, 4 da tarde, esse jogo tem que dar empate entre Bahia e Flamengo. E o Bragantino, que joga também hoje à noite em São Paulo contra o Palmeiras, o Bragantino tem que empatar ou perder, não pode vencer o jogo. Então, pro Inter empatando para ficar em 10º lugar, o Grêmio tem que perder pro Fortaleza, tem que dar empate entre Bahia e Flamengo, e o Bragantino não pode vencer a equipe do Palmeiras, ok? Vamos para a derrota do Inter. O Inter perdeu por 1-0, por exemplo. Aí vai terminar a rodada da 11ª até a 17ª posição na tabela. Se o Inter perder hoje em BH e der tudo errado na rodada, se os resultados paralelos forem ruins para o Inter pode entrar na zona de rebaixamento, pessoal. Ó, 17º. Então, de 11º a 17º. Perdendo para ficar em 11º. Primeiro, com perdão da redundância, o Vasco da Gama não pode vencer o Santos. O Vasco joga em casa com o Santos. Tem que dar empate ou o Santos. Ok? É isso aí. O Grêmio, se o Inter perder por 1-0, por exemplo, tem que perder em casa pro Fortaleza por 2-0, no mínimo 2-0. Bahia e Flamengo. Tem que ter um vencedor entre Bahia e Flamengo. Ou vitória do Bahia, ou vitória do Flamengo. O Bragantino não pode ganhar do Palmeiras. O Corinthians, se ganhar do São Paulo, só pode ser por um gol de diferença. Então, se o Inter perde por um gol, o Coringão só pode vencer o São Paulo por um gol de diferença. O Cuiabá, que pega o Fluminense, cadê o Cuiabá aqui, ó? Só pode ganhar no máximo por um gol. Se o Inter perder por um gol, o Cuiabá só pode ganhar do Fluminense por um gol. Claro, vitória do Fluminense ou empate também serve. Igual aqui, ó, no Clássico Paulista, empate ou vitória do São Paulo também serve para o Inter. Entenderam, então? Se o Inter perder por um gol de diferença, por exemplo, precisa de uma série de combinações aqui, ó. São 6 combinações para ficar em 11º. Se as combinações derem errado, por exemplo, o Vasco ganha. Vasco ganha do Santos. O Grêmio, se perder, perde por um gol de diferença pro Fortaleza. Dá empate entre Bahia e Flamengo. O Bragantino ganha do Palmeiras. O Corinthians derrota São Paulo por 2-0, por exemplo. E o Cuiabá vence o Fluminense no Maracanã por 2-0. Aí o Inter entraria na zona de rebaixamento. Certo? Então, se perder de 11º até 17º, se empatar em BH de 10º a 13º, e se o Internacional vencer em BH por 1-0, vai ficar de 4º até 9º colocado na tabela. Inter é, no momento, 11º, tem 7 pontos. O Galo também com 7, é o 8º colocado. Atlético Mineiro e Inter, hoje, 9 da noite, e depois, é claro, do jogo do Inter, estarei aqui fazendo o balanço dos jogos deste sábado, já também com a tabela, a classificação atualizada para você que acompanha aqui o plantão do Paulinho. Tchau!